nesse momento, nesse contexto histórico, não vai poder acontecer mais nada. Porque o que tinha para acontecer até então, a salvação da alma, por intermédio de Jesus, se encerra no arrebatamento da igreja. A gente vai ver mais para frente que haverá sim salvação, mas é uma salvação extrema, a qual a gente não tem costume de ver, mas que quem ficar vai sentir o gosto amargo dela para ser salvo. E o interessante, irmãos, é que o arrebatamento aqui, ele não vai poupar jovem, velho, não tem classe de idade. Se tem grana, se não tem, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo. Ele não tem essa classe. Quando o arrebatamento acontecer, vai ser para todos. Vai ser mais ou menos como nos dias de Noé. Talvez pior, uma grande proporção. As pessoas não davam crédito, mas quando se fechou a arca, e por elas começaram a ver chover, elas começaram a bater querendo entrar. Só que nesse arrebatamento não haverá arca, missionária irmã Joana. Nesse arrebatamento não haverá uma arca para que você entre e espere toda aquela tribulação passar e depois saia ileso como se nada tivesse acontecido. O momento é esse. O momento de a igreja se arrepender para subir no arrebatamento é esse. Porque depois, irmãos, vai ser muito complicado. Apocalipse, capítulo de número 6, ela inicia com as suas trombetas, com as aberturas de selo. Eu vou fazer menção de mais alguns selos. Quando o selo aqui da fome é aberto, ele fala assim: ouviu uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Isso significa, irmãos, está dizendo da seguinte forma, que a comida vai ser tão escassa, que para você comprar um alimento vai ser rios de dinheiro. A escassez aqui vai ser tão grande, que não vai ser qualquer um que vai ter poder de compra. Além daqueles que, nesse evento, é por isso que eu estou falando algumas coisas, porque as horas não daria, que eles estariam com a marca da besta. O arrebatamento aconteceu, teve um alvoroço, todo mundo já soube o que foi que houve, os crentes que ficaram vão tentar se consertar com Jesus para ir pela sua própria vida, porque vai ser assim. Quer ir para o céu? Pela própria vida. Porque o anticristo, ele vai prover isso. Ele vai prover, pode ter certeza. A morte de cristãos vai ser iminente. A morte de pessoas que vão ficar aqui e querer ir na segunda vida vai ser iminente. E aí, meu irmão, não vai ter para quem você correr, não. Porque ou você adora a besta, ou você aceita a marca da besta, ou você morre não negando a Cristo. Não tem outra forma. Não tem outra maneira de se salvar. Não haverá. Ou você obedece o que vai ser estabelecido pelo anticristo, ou vai morrer. E aí, pasme, irmãos, se a morte fosse rápida e instantânea, seria as mínimas das mínimas coisas nesse momento. Porque como todo e qualquer terrorista que tenta ceifar a vida de alguém, irmã Fran, a gente vê por aí afora um exemplo, o Hamas, por exemplo. O Hamas entrou lá em Israel, pegaram um grupinho de pessoas festejando numa determinada cidade e lugar que para eles
pareciam ser santos. Vocês viram o que eles fizeram? Pegaram mulheres grávidas e esfaquearam, mataram, esfolaram elas vivas. Você sabe o que é você pegar uma mulher e abrir a sua barriga e tirar o seu neném ela viva, sem anestesia? Foi isso que o Hamas fez. Estruparam crianças, mulheres, sabe? Fizeram atrocidades. Então é isso, irmãos, que espera aqueles que vão ficar. Agora imagina um pai de família com a sua esposa, com a sua filha aqui, os soldados ali do anticristo dizendo assim, ó, ou você nega Cristo, ou a gente vai violentar a sua família. E aí? Será que o camarada vai negar Cristo? Será que ele vai olhar para a cara da filha dele ali, prestes a ser violentada por diversos marmanjos ali armados, e vai negar Cristo? Aí eu imagino, se hoje a igreja nega Cristo por besteira, irmão, imagina uma situação dessa. É difícil. Mas é isso, exatamente isso, e coisas piores, que é o que vai acontecer para quem ficar. Por que o anticristo ele vai perseguir dessa forma? Porque ele sabe de toda a trajetória do arrebatamento, por incrível que pareça. As pessoas que estão envolvidas no palco do anticristo, irmãos, sabem que para elas já não tem mais jeito. Que para elas tanto fez, tanto faz. Então, assim, quanto mais gente se alistar naquele exército, para eles está tudo certo. Então, irmãos, a perseguição vai ser ferrenha. A perseguição vai ser algo terrível. Deixa eu correr aqui. Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, vai falar acerca do quarto selo. Nesse momento, pode espelhar. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: olhei e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, mortandade e com esfera da terra. Quando o texto bíblico fala acerca da quarta parte da terra, a gente entende que a terra ainda tem muita gente, ainda assim está muito povoada. Porque quando se fala de quarta parte, não fala de pouca quantidade. E aí vai acontecer essa catástrofe aqui, a qual o texto bíblico relata. Não pense que quem ficar aqui vai estar isento do que vai estar acontecendo, não, irmãos. Porque a perseguição ela vai vir com morte, como já foi falado aqui anteriormente. A perseguição vai vir com morte, com carnificina, com tortura. Deixa eu correr. No capítulo de número 6, no versículo 9, do 11, vai falar acerca do quinto selo. Coloca aí, por favor, 6, 9 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgais vingar o sangue dos que habitam sobre a terra? Nesse capítulo aqui já está falando de pessoas que morreram sem negar a Jesus. Pessoas que preferiram a morte, mas não negaram. Então a morte sempre vai estar evidente na grande tribulação. A morte sempre vai estar evidente nesse período de grande tribulação. Além de todas as outras catástrofes, a morte estará lá, irmãos, de braços abertos, fazendo o que ela sempre tem feito. E aí, meu irmão, uma coisa é você estar no tempo da graça hoje. Você tem o Espírito Santo para interceder por você. Você tem o Espírito Santo que autoriza ou não autoriza que o inimigo chegue perto de você. Mas naquele grande dia lá, nós não vai ter, não.
A igreja não vai ter. Aquele que ficar, meu irmão, vai estar por conta própria. Porque o poder das trevas só pode operar se o Espírito Santo não estiver mais. Então entendemos que o Espírito Santo não estará na grande tribulação. Entendemos que na grande tribulação o Espírito Santo não atuará. Porque seria impossível o Espírito Santo atuar como atua hoje e o diabo fazer o que ele quiser sem pedir permissão do jeito que ele diz. Não existe, não tem como. É impossível. O diabo ainda precisa de permissão. Mas aqui já está permitido toda a carnificina. Tudo que está acontecendo aqui há uma permissão. Porque isso aqui também é conhecido como o juízo de Deus na terra. Punindo aqueles que o rejeitou em toda essa trajetória. Deixa eu correr. Deixa eu pular esse selo aqui, porque nós só temos mais 10 minutinhos. Cristo vem nas nuvens para arrebatar todos que nele confiam. Está lá em 1 Coríntios 15, 51. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós que estivemos indo na nossa perspectiva hoje. Este é o próximo evento na linha do tempo escatológico. O arrebatamento é iminente. Nenhuma outra profecia bíblica precisa ser cumprida antes que o arrebatamento aconteça. 1 Tessalonicenses 4, 14. Irmãos, quando aconteceu o arrebatamento e a igreja nesse período está no céu, enquanto existe o operar do anticristo aqui na terra, a igreja estará passando pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro. Enquanto esse período de 7 anos, 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio de falsa paz, a igreja estará com o Senhor passando no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. O que é esse tribunal de Cristo? Esse tribunal de Cristo, irmãos, é justamente para Deus abençoar cada um conforme as suas obras. Esse tribunal de Cristo é só para os que foram arrebatados. É só para os que dormiram em Cristo. Pasmem. E não é só a igreja desse século não, viu? É de todos os séculos. É aqueles camaradas que a gente só ouve dizer sobre ele. Vamos ver eles também. Nesse momento a terra está uma catástrofe. Mas aqueles que foram arrebatados, aqueles que dormiram em Cristo, estarão lá em cima, passando pelo tribunal e depois, supostamente, pelas bodas do Cordeiro. Até aqui os irmãos entenderam? Apocalipse capítulo 19, versículo 6, por gentileza, Cal. 19, verso 6. Olha que interessante. Depois alguém procura aí 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 ao 10. E agora 1 Coríntios, Apocalipse 19, versículo 6 ao 10, que diz assim: eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos-nos, alegramos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Isso aí é o povo que já foi arrebatado, se alegrando, já glorificando o nome santo do Senhor, entendendo que já é chegado às bodas do Cordeiro. Próximo, por gentileza. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Próximo, por gentileza.
Deixa eu achar aqui. O 10, versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm. Perdão, não era só até o 9 mesmo, era só até o 9. Do 6 ao 9. Então, isso aqui, irmãos, fala acerca das bodas do Cordeiro. A terra estará em grande ruína e os crentes, aqueles que foram salvos, estarão ali na bodas do Cordeiro. Depois da boda do Cordeiro, aqui na terra, o anticristo vai estar aí imperando, vai ter poderes, obviamente, o anticristo, o falso profeta vai estar liderando aí nesse sistema religioso. A moeda é unificada nesse período, é uma só moeda. Aqueles que aceitaram a marca da besta, os irmãos sabem que comprarão, né? Aqueles que não aceitam não vão comprar, vão ter grande resistência para isso. Muitos vão fugir para os desertos, para as grutas, para as cavernas, mas nesse período não tem para onde fugir, um local certo para se abrigar. Pessoas vão ficar de lugar para outro, tentando se esconder, tentando se abrigar, mas sempre vão estar fugindo de um canto para o outro. A gente vê que hoje, nesses lugares aí de guerra, existem os chamados bunkers, né? Bunkers contra míssil, né? Mas contra aqueles mísseis simples, porque os Estados Unidos soltou um míssil aí, irmãos, foram 4, 5 mísseis, se não me falha a memória, que cada míssil ele tem o poder de penetrar dentro de uma rocha, tá certo? Não é nem concreto armado, é uma rocha mais dura que existe aí. Ele penetra a 60 metros dentro de uma rocha abaixo, e aonde ele é programado para explodir, quando ele chega no lugar programado, ele explode. Olha só a tecnologia, aonde é que vai. Além de outros mísseis que foram proibidos num acordo aí pela ONU, mas alguns países não aderiram a esse acordo, e um dos países que não aderiram foi o Irã, que soltou um míssil desse, que ele fragmenta aí coisas num raio de 1 quilômetro. Já pensou, irmãos? O míssil explode aqui e 1 quilômetro para frente, quem tiver ainda consegue ser atingido com o fragmento que ele solta. Olha que coisa. Como é que o homem foge disso aí, irmão? Como é que o homem foge de um negócio desse? Então, assim, são coisas surreais. Coisas que vão acontecer que são surreais, irmãos. Se a gente tem a oportunidade de hoje, vamos se esforçar para ir hoje. Não vamos querer provar isso aí não, porque são coisas terríveis, tenebrosas, irmãos. Hoje a gente tem Deus em nosso favor. Mas nesse dia, nesse evento, nós estamos só. Quem ficar vai estar só. Não tem o que fazer. Ou morre sem negar a Cristo, ou aceita a marca da besta. Vai morrer de todo jeito. Porque se aceitar a marca da besta, vai para o inferno. Vai morrer do mesmo jeito. Se não aceitar, também vai morrer, mas tem a chance de se salvar. E aí? Deixa eu correr. A grande tribulação. Esse período aqui da grande tribulação, eu falei aqui que ele é 7 anos, né? É 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de guerra. A grande preocupação aqui, irmãos, nessa tribulação, não é tanto os cristãos, aqueles que vão ficar. Nessa grande tribulação aqui, a grande preocupação é o povo de Israel. Porque assim, de uma forma geral, os crentes, nessa geração de hoje, não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de examinar as Escrituras. Não gostam de jeito maneiro. E o povo judeu, o povo de Israel,
por mais que eles não pratiquem o cristianismo, mas regra de fé para ele, desde pequenininho, desde sua nascença ali, é ler a Bíblia. É ler a Bíblia, não, o Alcorão, a Torá. A regra de fé é eles lerem a Torá, a Bíblia deles, que contém a lei de Moisés. Então, assim, o que não vai conter lá, para ele, é o Novo Testamento. Mas o restante vai ter lá. Então, assim, eles se dedicam na leitura, eles se dedicam na questão das profecias bíblicas, eles se dedicam em tudo. Então, assim, é um povo que dificilmente vai ser enganado. E aí, nessa tribulação, aqueles que, obviamente, ficaram, como é que eles vão descobrir que quem está reinando aqui é o anticristo? Uma vez que o anticristo, nesse cenário, ele conseguiu ter todo mundo em seu governo, em seu poder, né? Conseguiu unificar todo o mundo, todos os países, fez uma moeda só. E aí ele mostra aquela falsa paz. Nesse período não vai existir muita pobreza. Nesse período não vai existir muita violência. A violência que é citada através dos juízos aqui são coisas divinas. Eu estou falando de uma violência no meio da população, como a gente vê hoje, desenfreada por aí. Por quê? Porque esse governo, ele vai impor essas coisas. Então as pessoas vão dizer, olha, esse camarada aí, ele conseguiu acabar com a violência. Esse camarada aí, ele trouxe paz. Esse camarada aí, ele está colocando todo mundo no mesmo patamar. Por quê? Porque as pessoas, parece que no decorrer do tempo, que a vida delas vão se acertando e elas vão ficando bem, elas se esquecem do que aconteceu lá atrás. E isso a história mostra toda vez. Israel via comida descer do céu, via Deus falar ali e tal, eu vou fazer, não sei o que, e fazia, e via os milagres sobrenaturais. Mas não passava muito tempo depois, já estava se esquecido do que Deus fazia, e murmurava, e assim a história se repete. Então assim parece que o povo esquece do que houve, e vê isso como uma grande glória. Começa a enxergar esse camarada aqui, esse anticristo, como um semideus. Mas quando é finado, quando é terminado os 3 anos e meio da falsa paz, o anticristo vai querer obrigar a todos o adorá-lo. E aí os primeiros que vão se manifestar, obviamente, são os judeus. Por quê? Porque a questão de adoração a Deus, eles levam à risca. A questão de adoração à imagem, eles levam a risca. Com ele não tem negócio, não. É Jeová, é Deus. Não, você vê que eles rejeitam Jesus. Jesus é um cara legal para eles. Jesus é um cara legal, como qualquer um outro que veio amando de Deus, cumpriu alguma coisa aí, está tudo certo. Com Jesus é assim, mas com Deus Pai, para os judeus é tudo, meu irmão. Então, assim, eles não querem, não adoram a imagem, eles não se submetem a nada disso. Então, quando eles veem o governo obrigando a eles fazer isso, aí eles vão entender que, de fato e de verdade, Jesus veio aqui assim na terra, que houve o arrebatamento ao qual Jesus falou, e que eles estão no meio de uma grande farsa. E aí, meu irmão, não tem o que fazer. O texto bíblico vai dizer que 2 testemunhas são enviadas e começam a pregar o evangelho, começam a fazer prodígios. Entendemos que através dessa pregação, através desses prodígios, muitas pessoas vão se salvar. Porque nesse período, irmãos, o evangelho só vai ser propagado por pessoas mais velhas que ficaram. Porque nessas catástrofes aí, muita gente já morreu. Muitos crentes já morreram. Então, para pregar o evangelho, tem que ser pessoas que tiveram conhecimento. Só que a gente não pode esquecer que outras gerações vão surgindo aqui.
outras vidas vão se nascendo. A terra continua se povoando. Vai morrendo gente, mas vai nascendo gente. Então, assim, o evangelho vai ser escasso. Vai ser um negócio, vai ser algo inédito, porque assim não dizer. Vai ser algo que nem todo mundo vai estar familiarizado mais. Somente aquelas pessoas mais velhas, pessoas com seus 60, 70, 80 anos. E aí eles vão passando de pessoa para pessoa, vão pregando aqui e pasmem, viu? Não vai ter esse rebanho de teólogos aí, não. Pessoas para pregar, um vai estar com um pedacinho da Bíblia aqui, outro vai estar, porque as Bíblias, irmãos, vão ser queimadas. Com certeza vai ter um fim as Bíblias. Então, no caso, as testemunhas, tem pessoas que pregam, né, falando esse negócio de Moisés, Elias, tem lá, é a própria igreja, né? Uma dessas duas testemunhas que vai pregar aí no Evangelho. Sim, duas testemunhas enviadas por Deus. Então, né, acho que é gente da igreja de hoje, né? Não tem nada com Moisés. Não, mas da igreja de hoje, né? Vai ser pessoas que vão pregar o Evangelho, entendeu? Enviada por Deus. Mas as pessoas dizem que o Elias, mas não tem nada a ver com isso aí, não. Tá? Não tem nada a ver com isso aí, não. Isso aí é um outro palco de debate, porque se fosse Elias e Moisés, o Jesus, na sua ascensão dos 1000 anos, eu vou entrar aqui, ele reinaria como rei e Davi como um sub-rei, como um general do seu exército. E a gente sabe que, como é que Davi já foi, não tem como, né, irmãos? Jesus, ele vai ser o único que vai reinar, mas existe essa linha de pensamento aí que eu não vou entrar, tá bom? Para a gente não perder o raciocínio aqui. Então, irmãos, na grande tribulação vai estar acontecendo isso aí. No meio da tribulação de 7 anos, o anticristo quebra a sua aliança com Israel, mostra a verdadeira face. Os judeus estão dispersos, muitos deles se voltam para o Senhor, percebendo que Jesus é seu Salvador. Uma grande perseguição irrompe contra todos os que creem em Cristo. Daniel 12:11, por favor. Alguém lê aí, por favor, Daniel 12:11. Pode espelhar aí. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, é posta a abominação desoladora. Haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere chegar até 1335 dias. Ele está fazendo menção aqui das duas testemunhas, tá certo? A abominação da desolação é o que está acontecendo nesse período da grande tribulação aqui, aonde muitos judeus se voltam a Cristo, né? Eles são obrigados a adorar a besta, são obrigados a adorar o governo da época. Então eles entendem que foram enganados, que de fato, de verdade, Jesus veio, Jesus é o Senhor, e tenta se arrumar a vida aí com Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 14, por favor. Já vou finalizar isso. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem sobre o telhado não desçam para casa, nem entrem tomar coisa alguma de casa. Está falando da grande perseguição, a grande assolação que vai ter. Aonde o texto bíblico, acho que Mateus vai dizer, ai das que amamentam, ai das que estão grávidas, porque esse dia vai chegar, e vai ser um dia terrível, que nem todos vão suportar. Deixa eu correr aqui. Quinto evento, a segunda vinda do Senhor, a batalha do Armagedon no final. No final da grande tribulação, Jesus retorna para a sua igreja. Daniel 7,13. Espelha para mim de novo, por favor. Daniel 7,13.
Alguém prepara aí Apocalipse 19:11. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações, línguas, o serviço, o seu domínio e o domínio eterno, que não passará o seu reino, tal que não será destruído. Está falando de Jesus acerca da sua segunda vinda na batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, irmãos, é onde a igreja já foi arrebatada, a igreja já passou no tribunal de Cristo, a igreja já passou na bodas do Cordeiro, porém Jesus vem livrar aqueles que ainda estão sofrendo aqui na terra. Alguns nesse momento já partiram, muitos aqui já partiram, mas outros ainda não ficaram. Por quê? Porque mesmo sabendo que o anticristo se revelou, ainda há pessoas que vão ser enganadas. Ainda vai existir pessoas que vão ser enganadas. Então Jesus ele vem e começa uma grande batalha contra o inimigo. O texto bíblico vai dizer, depois desse evento aqui, que Satanás é preso, será amarrado, será mantido em um grande abismo por 1000 anos. E depois de 1000 anos, ainda será solto. Então, assim, são muitos eventos ainda que vai acontecer antes que tudo se finde. É cansativo, né? Mas fique tranquilo, se você for para o arrebatamento, você só vai presenciar. Você não vai se envolver em nada disso aqui, não. Fique tranquilo. O negócio é a gente ir para os céus. Então, assim, vai ter o julgamento das nações, né? Aqueles que não aceitou a marca da besta, obviamente, já houve aqui a batalha de Cristo contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo, e aqui ele julga as nações que não aceitou a marca da besta e também julga aqueles que aceitou a marca da besta, aqueles que aceitou fogo eterno. Aqueles que não aceitou vai ser participante da glória de Cristo. Porém, irmãos, eu fico imaginando que nisso aqui já foi mais outras gerações. Já foi mais outras pessoas, muitas pessoas aqui já morreram, outras pessoas nasceram nessa época, e os crentes vão ficando escassos. Então, a partir desse entendimento bíblico aqui, eu acredito que poucas pessoas se salvam. Porque hoje existem muitas pessoas com a informação do Evangelho. Porém, nesse período aqui, irmãos, a informação do Evangelho já está escasso. Já está desgastado. O pessoal já está ciente de que quem quiser ir para esse lado vai receber a morte. Então, assim, aquela geração que vai chegando de agora, eles não querem saber de Cristo, não. Eles não vão querer saber de Cristo, não. Poxa, meu avô morreu, meu bisavô morreu, eu não vou querer saber nada disso aí, não. Entendeu? Eu vou me aliar com esse homem aí, ó. Só que eles não entendem que a história bíblica também vai dizer que quem se aliar, quem aceitar a marca da besta, quem for julgado no julgamento aqui das nações, aonde fala Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, eles não entendem que vai para o inferno também, meu irmão. Que vai ter fim de tudo isso aqui. E eu estou correndo aqui, resumindo, irmãos, para que dá tempo desses minutinhos aqui para me terminar aqui. Eu já tenho mais 4 itens aqui, tá bom? O reino milenar. O próprio Jesus governará o mundo e Jerusalém será a capital. Este será um período de 1000 anos de paz e prosperidade na terra, que foi aonde o inimigo foi solto. Esse reino milenar aqui, irmãos, é um problema. Esse reino milenar aqui é um problema sério. Por quê? Porque existem várias linhas também de entendimento.
Isaías capítulo 60, eu estou pedindo para os irmãos abrir, e às vezes nem peço para ler, porque eu estou correndo. Mas, Kelvin, espelha para mim Isaías 60 e o irmão lê para mim Zacarias 14, versículo 9. Lê alguém para mim Isaías 60, versículo 62, e alguém Zacarias 14, 9, por favor. Não, perdão, Isaías não. Daniel 7, 14 e Zacarias 14, 9. Seria Apocalipse 20, 60, 62, mas não é, está errado aqui. É Daniel 7, versículo 14, Zacarias 14, 9. Daniel 7, 14, né? Uhum. E foi-lhe dado um domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e outro será o seu nome. Somente até aqui. Irmãos, por que é um grande dilema? Porque o texto bíblico apresenta que nesse período do reino milenar, Cristo vai estar reinando aqui na terra. Porém, existem outras linhas que essa terra aqui é uma espécie de Éden. Porque acho que Apocalipse capítulo de número 22, se não me falha a memória, vai falar que a Nova Jerusalém desce adereçada sobre a terra. Uma Nova Jerusalém. Quando fala de Nova Jerusalém, também fala de uma nova, de uma transformação. De uma nova transformação. Então, assim, existe uma briga se vai ser na terra, se vai ser no céu. Eu entendo que essa Jerusalém aqui, eu entendo, Márcio, eu entendo que essa terra aqui é espiritual, será no céu. Porque assim, toda vez que Deus trata com as coisas do homem, ele sempre deixa bem claro que são coisas terrestres. Quando Deus trata das coisas espirituais, ele sempre deixa bem claro que são coisas celestes. Então assim, se Deus vai reinar, se Jesus vai reinar nesse período de 1000 anos, né, se Jesus vai ter toda essa proeza aí, e a igreja está com ele, então assim, eu acredito que seja no céu, porque a terra, nesse patamar aqui, depois de toda essa catástrofe, essa trajetória, a terra está em fome. Ela está como que eu posso dizer, como uma faixa de Gaza da vida, toda destruída. Não tem o que lá na faixa de Gaza? Só pedregulho. Não tem nada. Não tem vida. Contaminado com essas coisas que esses foguetes deixam, esses estilhaços. Não tem vida. Não tem. Então, assim, é o meu entendimento. Tá certo? Então, assim, Jesus ele tem esse reino milenar, a qual esse período de 1000 anos de paz e prosperidade terrena. A última batalha, essa batalha aqui também é meia corriqueira, a famosa batalha de Gog e Magog, o Armagedon. No final dos 1000 anos, Satanás será libertado de sua prisão por um curto período. Ele enganará algumas nações mais uma vez, e haverá uma rebelião contra o Senhor que será rapidamente derrotada. Apocalipse 20, versículo 7, por favor, até o 10. Isso, por favor. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha.
e subiram sobre a largura da terra, e cercaram a maior dos campos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você entende que essa batalha é terrena? Essa batalha aqui ela é terrena. Essa batalha aqui é onde o texto bíblico que acabou de citar diz que o diabo ainda vai ser solto e vai conseguir enganar muita gente ainda. Então, assim, não é o final de todas as coisas, mas estamos correndo para o final dela. O próximo evento aqui, depois de toda essa batalha aí, repentina, a qual Deus consome esse povo aí, juntamente com o diabo, o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento, sim, irmãos, é dos ímpios e os que ficaram e aceitaram a marca da besta. Então, esse trono branco é onde o texto bíblico vai dizer que todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Não tem para onde escapar. Eu fiz coisinhas boas, tal, mas aceitou Jesus? Não, meu irmão, não tem para onde correr. E é toda a geração, irmãos. Já estamos falando aqui de toda a geração, desde que o mundo gerou o mundo, foi mundo, até a geração possivelmente que estará, que nós não vamos saber. É muita coisa, é muita gente. É muita gente. E eu não quero fazer parte disso aqui, não. Nova criação, deixa eu correr. Deus refaz completamente os céus e a terra, e é nessa hora que Deus enxuga todas as lágrimas, e não haverá mais dor, morte ou tristeza. Nova Jerusalém desce do céu, e os filhos de Deus desfrutarão a eternidade com Ele, que foi como eu comentei acerca da Nova Jerusalém descendo adereçada sobre a terra. Nesse momento aqui, sim, esse momento é o fim de todas as coisas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, né? Não haverá mais nenhum desse sentimento, aonde estaremos ali constantemente do ladinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A trajetória que, para quem fica, é grande, é sofrimento, é tristeza, é morte, é perdas, mas para quem, irmãos, desejar pagar o preço agora, que as coisas estão mais no tempo da graça, melhor. Porque ficar para passar por tudo isso aqui, eu resumi, irmãos. Isso aqui foi um estudo resumido, mas eu resumi muita coisa aqui. Muita coisa, muita coisa mesmo. Porque vai ser muito mais além daquilo que a gente imagina. É muito mais além. O mundo espiritual é sério. As coisas do mundo espiritual é tenebroso. E se não fosse o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós estávamos perdidos. Você não precisa ir muito longe, não. Você dá um Google aí, você vai ver pro lado da Índia, da África, aí, esses bruxos fazendo magia, fazendo coisas horrendas, irmãos. E às vezes, muitas das vezes, os crentes de hoje estão brincando. Os bruxos estão lá levitando, fazendo os bonecos dele, fazendo. Eu mandei até um vídeo pro Mateus, um demônio aí que se chama sangue verde, lá fora, lá na Índia. É uma palha, não tem ninguém embaixo, não tem nada, é uma palha. De repente eles começam a fazer os batuques dele lá, aquela palha começa, ela se levanta, começa a andar, começa a rodopiar, e você vê que não tem ninguém. E aí eles ainda não provam para as pessoas que não tem ninguém, eles vão lá e tocam fogo na palha, a palha se consome, fica só as cinzas ali. Então assim, o poder das trevas está patente aos olhos aí da humanidade. E muitas das vezes os crentes estão brincando, não se conscientiza que as coisas no mundo espiritual é sério.
Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente era tragado. Coisas horrendas o diabo faz por aí fora com pessoas que dão legalidade. Tem a tal da Deep Web aí, que não é tão fácil trafegar, né? É uma internet obscura que existe há muito tempo, que dentro dessa internet você vê coisas tenebrosas, irmãos. Nem todo mundo tem estômago para ver o que acontece por aí afora através dessa internet. Enquanto a igreja, e eu falo de modo geral, está aí brincando de ser crente, brincando de ter poder, brincando de gastar dinheiro, brincando, fazendo templos aí grandes, sabe, se ornamentando, enganando, fazendo e acontecendo, o mundo espiritual está agindo aí, está se movimentando, e as pessoas irão. Então, irmãos, que a gente venha se conscientizar. Uma outra oportunidade eu trago mais um estudo aí com mais tempo, mais detalhado. Peço perdão para os irmãos